reportagens realmente eu considerei bem interessantes e fascinantes para mim, né? Eu sou o único jornalista brasileiro que entrevistou uma geisha até Exato. hoje, né? Relata essa experiência, como é que foi, Até assim, na PK? divulgação do livro eu falo assim que eu fui o primeiro jornalista que entrevistou uma geisha. Eu não fui só o primeiro, eu sou o único até hoje. Nenhum jornalista brasileiro até hoje entrevistou uma geisha, tá? O Globo Repórter, quando fez, entrevistou uma aprendiz de geisha. Olha. É bem distinto isso, né? A Maiko é a aprendiz de geisha. Tá. A Geiko é a geisha. E elas convivem ali, a Maiko vai aprender a ser geisha, vai levar 3, 4, 5 anos para virar uma geisha, e enquanto ela é uma aprendiz, ela é uma assistente da geisha, né? A geisha realmente tem um status grande ali nesse mundo delas, né? E o Globo Repórter entrevistou a Maiko só, eles não entrevistaram a Geiko, né? Até porque é difícil você entrevistar. Mas como que chegou a isso? Nós levamos 8 meses para conseguir a autorização, né? A nossa empresa lá da revista Made in Japan era uma empresa grande lá, baseada em Tóquio mesmo, não era só revista, tinha jornal, tinha uma editora de livros, tinha uma agência de viagens, era uma empresa muito grande nessa relação Brasil-Japão, né? Legal. Mas o dono, né, um japonês, né, Masakazu Shoji, morou 30 anos no Brasil e daí voltou para o Japão e fundou o jornal, a revista e a empresa. Então, um empresário japonês bem sucedido e com a rede de contatos dele, ele foi conseguindo se aproximar ali desse universo das geishas, que é em Kyoto, né, não é em Tóquio, é no bairro de Gion, né? O bairro de Gion é o bairro tradicional das geishas na cidade de Kyoto, né, onde estão as geishas verdadeiras, porque tem muitas geishas falsas espalhadas pelo Japão, por Tóquio. Mais para turista. Uma coisa mais para explorar o fetiche, né? Sim. Mas geishas de verdade não é fácil encontrar, né? Porque não são muitas mais, né? Sim, sim. Havia centenas de milhares antigamente, hoje, quando eu fiz a reportagem, já eram umas 1000 apenas, assim, né? Algo que vai diminuindo, né? Uma tradição que vai se perdendo. Quase que se perdendo, né? O mundo moderno vai né, transformando, né, algumas tradições culturais, né? Então, até a gente é uma sociedade de apresentação, né, que se chama, né, o mundo das geishas. Você pode ser a pessoa mais importante do mundo, você não consegue chegar em Gion e entrar numa casa de chá onde as geishas trabalham e se apresentam. Alguém tem que te levar lá. Entendi. Por isso que é chamada uma sociedade de apresentação. Alguém que já é conhecido lá, que já frequenta, é que tem que te recomendar para você poder ter acesso a esse mundo, né? Então, não é fácil realmente você conhecer esse mundo, conseguir uma entrevista com uma geisha, né? Nós levamos 8 meses, né? Sendo uma empresa japonesa, levamos 8 meses para conseguir a entrevista, né? O que me deu tempo de ler 3 livros antes de ir, né? Então, pois eu fui, como é que foi o preparo para isso, né? Eu já sabia que eu iria fazer essa reportagem, né? Mas demorou, e enquanto demorou, eu fui me preparando. Então, eu li 3 livros antes, né? Então, eu fui para lá já realmente sabendo bem, né, o que eu ia encontrar, o que eu ia perguntar, principalmente, né? Então, e até a comunicação com ela, né, PK? Teve que aprender mesmo. Mas com uma tradutora, na verdade, né? Tá. Não, você com a tradutora. Como eu disse, eu não aprendi japonês, né? É muito difícil a língua, não tinha tempo de estudar, né? E a gente tinha uma tradutora na revista, né? Veja, o que acontece, uma característica do japonês, né? Por mais que ele fale inglês bem, se for dar uma entrevista para você, ele não vai querer dar a entrevista em inglês, ele vai querer um tradutor. Porque eles são muito zelosos com o que falam, com o que eles fazem. Então, assim, eles têm receio de dar uma entrevista em inglês e ser mal compreendidos e sair algo equivocado na imprensa ou na revista, o que quer que seja na entrevista. Então, eles vão querer uma tradutora porque eles vão querer responder em japonês, né? Legal. Então, a gente tinha a Norma na nossa tradutora da revista, então, quando tinha entrevistas, a Norma ia junto com uma tradutora, então ela foi junto para Kyoto para fazer a tradução da entrevista, né? E as 2 geishas que eu entrevistei, nenhuma delas falava inglês mesmo. Elas
nem para conversar em inglês elas não sabiam o suficiente, né? Então, a entrevista, na verdade, foi toda com a tradução feita pela Norma. Que legal. E a gente percebe em você uma alegria, uma satisfação muito grande em reviver esses contos, quando você começa a detalhar para a gente. Eu imagino, porque também gosto muito de uma escrita, e quando a gente escreve com sentimento, com a emoção, com aquilo que a gente viveu ou vive. Como que foi reviver tudo isso, as alegrias e dificuldades? Veja, eu sou cronista, né? Sim. O meu gênero não é a crônica, tá? São assim, são descobertas que eu venho fazendo ultimamente, tá? Né? Lógico, eu já escrevi crônicas lá atrás, mas para mim sempre foi uma coisa muito natural, muito simples escrever crônicas, tá? E à medida que eu vinha preparando esse livro, né, que tem 42 crônicas e outras crônicas variadas que eu já tenho prontas, né? E eu vou lançar um livro por ano, né, agora em diante. Que legal. Sempre de crônicas, né? E aí eu olho e eu reflito sobre isso, né? Sobre o ato de escrever crônicas, né? E aí vejo que tem pessoas que têm muita dificuldade em escrever, né? Dessa forma. E para mim é algo absolutamente simples, assim, extremamente simples para mim escrever uma crônica, né? Até a crônica é um gênero assim, que no momento você faz um relato de algo verdadeiro, né? E aí né, nesses anos todos aí que eu venho escrevendo bastante crônicas, né? E agora publicando, inclusive, algumas em concursos, né? Inclusive, anteontem eu acabei de ser vencedor de mais um concurso nacional de crônicas. Olha, tá? Que legal, parabéns, Paulo. Eu já tinha, nos últimos 4, 5 anos aí eu tenho participado de vários concursos de crônicas, né? Concursos nacionais. Fui selecionado em todos, entrei em 11 livros já com crônicas minhas, né? Coletâneas de vários participantes, e as minhas entraram. Fui finalista em 8 concursos, fui destaque em 6, fui terceiro lugar em 1, fui em 2023, fui primeiro lugar em 24, fui terceiro lugar, em 25 eu fui primeiro lugar no concurso, e esse ano agora, na quarta-feira, saiu o resultado de mais um concurso e eu fiquei em primeiro lugar. Que legal, né, parabéns. Crônicas, tá? E aí, o que eu penso assim, a respeito de escrever crônicas, né? Impressões minhas, né? Até porque né, já faz muito tempo que eu estive no Japão, né? Aí eu percebo assim, as crônicas para o cronista, elas estão sempre na minha cabeça. Eu não escrevo no papel ou no computador, eu escrevo na minha cabeça durante muito tempo. Então essas crônicas eu venho trabalhando elas na minha cabeça há muito tempo, entendeu? Elas nunca saíram da minha cabeça. E até isso é interessante para o jornalista, cronista, assim, o que ficou na tua cabeça é porque é o que é importante. Né? O que não está mais na minha memória é porque não era tão relevante. Então, essas crônicas do Japão, elas habitam minha cabeça há 30 anos. Então, colocar no livro, para mim, é um ato extremamente simples. Elas já estão prontas na minha cabeça. Tá? Assim como várias outras crônicas que eu faço, né? não do Japão especificamente, quando eu vou para escrever, 20 minutos ela está pronta. Que legal. Mas é só 20 minutos para escrever? Em 20 minutos ela está pronta. É para você. Né, uma crônica que eu ganho um concurso nacional desse, eu levo 20 minutos para botar ela no computador. Né? Mas eu já pensei nela durante muito tempo, até anos, entendeu? São coisas que vão habitando a tua cabeça o tempo todo, entendeu? E aí de repente, chega uma hora você vê se, eu tenho uma crônica aqui na minha cabeça. Quando eu sento, 20 minutos ela está pronta. Mas eu já maturei ela na minha cabeça durante muito tempo. O cronista, ele está o tempo todo escrevendo crônicas na sua cabeça. Olha que legal, que interessante. É uma visão bem diferenciada que nós já percebemos aqui que você tem isso, né? Enxerga o mundo diferente, as oportunidades que apareceram na tua vida também foram diferentes. Nessa experiência lá no Japão, viu conexões, diferenças que são bem salutares, mas que te marcou entre Brasil e Japão? Nossa, é muito diferente. O Japão é um mundo extremamente diferente, né, do ocidental, né? O Oriente é realmente muito diferente.
até para os brasileiros que estão lá, os descendentes, eu não sou descendente, mas os brasileiros que são descendentes de japoneses e por isso podem ir lá trabalhar legalmente, né? E por isso que tinha o jornal, tinha a revista, porque naquela época tinha 300 mil brasileiros trabalhando lá nas fábricas japonesas, né? Os decaseis, né? Que são descendentes de japoneses, e iriam trabalhar lá porque ganhavam muito mais do que ganha no Brasil, né? Os salários são muito melhores, desde que trabalhe bastante, né? Tem que fazer muita hora extra, né? Então, assim, eu era um jornalista internacional, eu ganhava $2.000. O cara que estava na fábrica, numa linha de produção, ganhava $5.000 por mês. Sim. Né? Mas trabalhava Trabalhava duro e bastante, né? Com muita hora extra. Mas o objetivo deles era isso, né? Acumular o máximo possível de dinheiro para poder voltar ao Brasil, né? Com esse dinheiro. Né? Então vai desde aí, né? O trabalho no Japão, ele realmente ele não é de segunda a sexta das 9 às 6 da tarde, né? As fábricas realmente têm períodos noturnos, fim de semana. Assim, não que os japoneses sejam obrigados a trabalhar tanto assim, né? Mas eles têm essa opção de fazer mais horas extras para aumentar, né, a sua renda. Né? Então, o trabalho tem essa característica, muito organizado, muito dentro de um padrão, né, seguindo os manuais, né, muita segurança no trabalho. Né? Então, a organização ela é assim, evidente em tudo no Japão. Né? No trabalho, na escola, no dia a dia. Né? O metrô, você vai pegar, o reloginho está lá, né? Vai chegar às 11h27 e ele chega às 11h27, não tem erro. Se chegar às 11h29, eles já vão emitir um pedido de desculpa porque atrasou 2 minutos e vão investigar porque atrasou 2 minutos. Olha né? só, então eles têm essa organização muito grande. Né? Uma das crônicas eu falo assim, que eu fui cobrir a estreia da Fórmula Indy no Japão, né? E aí depois da corrida eu fui esperar ali no camarim do Christian Fittipaldi, né? Da família Fittipaldi, que correu nessa prova. E aí quando eu fui para entrar ali no camarim dele, em frente ao camarim, que era um container camarim, tinha uma fila lá fora, assim, de fãs, né? Mais de 30 japoneses, né? Fãs de corrida, e o nome Fittipaldi para eles é relevante. Eles estavam assim muito tranquilos, a filinha bem organizada, né? Eu entrei antes para entrevistar o Christian, daí quando acabei a entrevista, daí ele já veio para atender os fãs, né? Para dar o toque, tirar foto. E quando ele sai do camarim container, a fila não se desmancha, não se aglomera, não vai todo mundo para cima dele, eles se mantêm ali naquela parados na filinha, organizados, cada um na sua vez para ali pegar o toque, conversar e vai, entende? Sem aquele desespero, assim, no Brasil vem, imaginem, uma Y da vida sai, cara, todo mundo, né, aquele bolo em volta, cara, precisa de segurança. Lá não precisa de segurança, porque os japoneses não vão desmanchar da fila. Eles respeitam. Eles vão respeitar, né, não só a fila em si, mas vão respeitar a personalidade em si, né, de não se aglomerar ao entorno dela, para ela se sentir, né, às vezes, acuada, pressionada. Então, esse sentido de organização no Japão está em tudo, né? E no jornalismo, que eu também percebi isso, porque o jornalismo não é algo assim tão organizado. E também não tem que ser mesmo muito organizado, né? O jornalismo é assim, você faz a reunião de pauta no jornal 2 da tarde, hoje vamos fazer isso, isso e isso. Nossa matéria de capa vai ser isso, no esporte vai ser isso. Cara, 4 da tarde, das torres gêmeas podem ter caído lá nos Estados Unidos, você vai mudar a tua capa. Né? Ou morre alguém importante, você vai mudar a tua capa. Então, o que você planejou 2 da tarde, dificilmente vai ser o que você vai ter de material às 6, 7 da noite, quando você vai começar a fechar o jornal. Vai sempre mudar. Né? Então, por mais que você planeje, o jornalismo é imprevisível. Né? E a gente aqui no Brasil, eu estava acostumado com esse jornalismo que não adianta planejar porque não vai mudar. Né? E lá não, lá eles tentam realmente respeitar o planejamento no jornalismo. Então,
Às vezes eu precisava de uma foto de um carro, de uma empresa que foi lançada, de última hora, puta, tem um pedacinho de uma página aqui da revista, o que a gente põe aqui? Ah, não, tem um carro novo lá. Liga lá para a empresa e pede a foto, pede informação, daí você vai ligar para uma Honda, né? Ó, cara, eles dizem que você tem que ligar 2 semanas antes, mandar um fax, né? Na época. Explicando que reportagem que é essa, que página que vai sair, o que você vai escrever, que foto que você quer, por que você quer. É um questionário explicando o porquê. Porque você quer uma simples foto de um carro que eles lançaram. Né? Uhum. Então, até no jornalismo tem que seguir dessa forma lá, né? E aí é interessante o seguinte, né? Às vezes, como tinha que falar em japonês, algumas coisas dessa, a Norma, nossa tradutora, é que ligava lá para as empresas, ó, nossa revista precisa da foto e tal. E aí quando a gente fala, Norma, eu preciso dessa foto para hoje, ela, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu vou levar bronca, eles não vão me dar essa foto. Como não? Não, eles vão dizer que eu tenho que mandar 2 semanas antes para eles pensarem a respeito. E querem saber tudo, por que a gente... então eles vão me dar não se eu ligar. Daí, mas ela falou, faz o seguinte, liga você, eles falam inglês, eles vão saber que você não é japonês, eles vão achar alguém lá da assessoria de comunicação que fala inglês, e para você eles vão mandar a foto. Ah, é mesmo? Porque eles entendem que como você não é japonês, você não está acostumado com essas regras antigas. Então, para você eles vão mandar a foto e não vão brigar com você. Se eu pedir, eles vão brigar comigo e não vão me mandar a foto. E acontecia isso. Assim. Eles admitiam a falta de organização de um ocidental, né? Mas como a Norma, falando japonês e daí considerada por eles oriental, ainda que ela fosse brasileira, né? Daí eles não aceitam dela a falta de Nossa, que interessante! As experiências. Então são essas experiências, assim, né? Mas, ninguém tudo, a vida japonesa é mais ou menos assim, né? Eles exigem esse sentido de organização em tudo, né? Planejamento, organização, respeito, cultura, né? Eu relato ali que quando eu cheguei no Japão, o guarda da imigração ali que foi me entrevistar estava com uma máscara, né? Eu até me assustei. Eu achei assim, eu falei, o cara tá de máscara porque ele acha que os estrangeiros que vão chegar do mundo inteiro podem contaminá-lo com alguma coisa, né? Eu achei isso, né? Pra mim, nunca tinha visto alguém de máscara. Faria sentido nunca tinha visto alguém trabalhando de máscara, né? Sim. Tô falando isso em 1998. Depois, ali morando no Japão, que eu comecei a perceber as pessoas de máscara para lá e para cá o tempo todo, que eu entendi. O japonês, ao menor sintoma ali de uma doença respiratória, uma gripe, um resfriado, ele vai por máscara, ele vai para a rua de máscara, ele vai para o escritório de máscara, porque ele não quer contaminar ninguém. Olha, então, aquele japonês que estava de máscara, não é porque ele tinha medo de se contaminar comigo, que estava chegando do estrangeiro. Ele é que estava gripado e não queria me contaminar. Que legal. Né? Então, essa é a cultura deles, né, de prevenção e respeito, né? Então, até depois, quando a gente teve a pandemia aqui, 2020, as pessoas que discutindo se devia usar máscara, não. Eu falo, gente, eu já vi isso no Japão há muito tempo. Há muito tempo. A máscara é prevenção e respeito pelos outros. Não tem o que discutir. É óbvio que você tem que usar máscara. E não só na pandemia, a gente tem que usar máscara a nossa vida inteira. Se você está com gripe, vai de máscara para o teu escritório para você não passar gripe para ninguém. Exato. Então, é outro aspecto da cultura, né, que o japonês tem de prevenção e respeito pelos outros. E a conscientização, né, que às vezes falta tanto em tantas pessoas, não deixar de discutir coisas aleatórias e buscar mais para si, isso, né? A cultura. Isso. É óbvio que você tem que usar máscara quando você está com problema respiratório, para você não contaminar ninguém. Exato, a visão tem que ser diferenciada, né? Mas vamos fazer aqui, antes já estamos partindo para os finalmente, bate-volta rápido em loco. Japão em uma palavra. Tradição. Uma memória inesquecível. Monte Fuji. Um lugar que todos deveriam conhecer. Tóquio. Um livro que mudou a sua vida. 1Q84 do Haruki Murakami, escritor japonês.
Uma pessoa inspiradora. Jaime Lerner. Um aprendizado do Oriente para o Ocidente. O respeito, né, que eu acabei de comentar, né, a cultura do respeito pelo próximo. O que nunca pode faltar em uma boa história. Uma surpresa. Ah, que legal. E nós sabemos, então, pegando o teu gancho de surpresa, que teremos muitas surpresas por aí. É isso mesmo, PK? Sim, esse livro do Japão, claro que eu sempre quis contar a minha história japonesa, mas ele faz parte de um projeto meu de escrever um livro de crônicas por ano, né? Porque como eu não trabalho mais no jornalismo, na comunicação, na crônica profissional, mas eu gosto disso, é uma vocação, um hobby, eu vou fazer isso lançando um livro de crônica por ano. Né? Legal, então nós já vamos aguardar, porque é assim, pessoal, esse aqui, vocês estão vendo, eu já fui lá no dia 2 de junho, quando ele lançou, aqui no Pinhão Hub, eu fui lá e já adquiri o meu. Quem quiser adquirir, PK, como que faz para comprar? Por enquanto ele está nos sites, né, da editora, que é uma editora aqui de São Paulo, a editora Patuá, editorapatuá.com.br, então o livro está à venda lá. E também está no site da Amazon, da Amazon.com, né, que vende livros, né, um marketplace de vários produtos. Ele também está disponível no site da Amazon, mas eu já faço alerta. No site da editora Patuá, ele custa R$60. Na Amazon, ele custa 80. Porque é a prática do marketplace. Eles compram da Patuá por 60 e vendem por 80. Mas a Amazon, ela é muito transparente também. Ela não coloca só o livro dela lá por 80. Se você olhar bem na página do meu livro, no cantinho lá, você vai ver que ele tem opções mais baratas e ele tem assim, com desconto por 60. Daí você, opa, peraí, aqui para 80, mas aqui para 60, é isso mesmo. A Amazon ela é muito transparente e honesta em relação a isso. E aí você clica naquela oferta do meu livro por 60, e aí você vai ver que ele vai te jogar para você comprar da editora Patuá por 60. Né? Claro que quem for assinante da Amazon Prime não paga o correio, então às vezes acaba dando elas por elas. Né? Porque na Patuá você vai ter que pagar o correio porque vai vir de São Paulo. Né? E eu acho muito legal porque eu ainda gosto muito, claro, nós estamos num mundo super digital, mas eu gosto do físico, né? De pegar o livro, sentir aquele cheirinho, tirar um momento para você poder apreciar uma boa leitura, 42 contos ali que você mergulha, como fizemos agora, mergulhamos na história e nas memórias, nos pensamentos do PK. Então vale muito a pena, pessoal, não percam essa oportunidade. É o livro desse ano e todos os anos nós teremos um. Todos os anos, eu já tenho pronto do ano que vem. Vou lançar um livro por ano, sempre de crônicas. Até o momento que eu vou lançar um romance sobre os meus 5 anos dos Estados Unidos. Isso eu já comecei a escrever, estou escrevendo. Vai ser um livro mais longo. Daí esse vai ser um romance com um pouquinho de ficção também. Então, esse eu acho que eu vou levar mais alguns anos ainda para lançar. Né? Mas já está sendo encaminhado. Já está aqui, na produção. Já está na produção dos pensamentos do PK. Então, não deixem de acompanhar aqui conosco, PK. Em primeiro lugar, te agradecer imensamente pelo carinho que sempre demonstrou com a Inloco, com todos nós daqui, sempre disponibilizando, a Inloco se sente em casa mesmo. Por um tempo nós ficamos mais limitados por N situações e agora semanalmente nós estamos aqui, é o nosso lugar predileto, não é o único que a gente faz as gravações, mas é o nosso predileto e quem abriu as portas foi você, então quero te agradecer. Quero te agradecer também por disponibilizar a nós, né, essa leitura, esse mergulhar naquilo que você viveu de experiências e quero te fazer o convite para que sempre que possível, porque olha, gente, foi difícil para eu trazer o PK aqui, a agenda dele é super lotada, quando a gente combinava, aparecia alguma coisa que impedia e hoje deu certo, mas que você sempre venha aqui conosco compartilhar essas obras literárias. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra e muito agradável a participação. Obrigado, Janaína. Então não deixem de acompanhar os próximos episódios do Sarau em Loco aqui
vai logo a sua startup de inovação em comunicação.